divulgador da doutrina, lá é grupo, né? Grupo Espírita André Luiz. Já esteve aqui na casa, para nós é um prazer recebê-lo. Sinta-se em casa e fique à vontade, tá, Frederico? Certo. Obrigado. Boa noite. Que Jesus nos ampare e nos ilumine. Eu vou fazer aqui hoje alguns comentários sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é honrai a vosso pai e a vossa mãe. No início do capítulo, então, tem a passagem evangélica, que diz: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Essa passagem ela é muito importante, tanto é que ela é citada em 3 dos evangelhos. Mas a gente, quando fala de honrar a pai e mãe, aí a gente tem que entender o que significa honrar. O que significa honrar? Então, a gente pode buscar alguns significados para essa palavra. Pode ser amar, pode ser manter-se fiel, pode ser respeitar, tá? Então, quando nós falamos de honrar a pai e mãe, a gente está se referenciando a pai e mãe. Eu não vou dizer consanguíneo, porque tem pai e mãe também que não é consanguíneo, mas então pai e mãe aqui no plano material. Só que antes da gente falar sobre isso, a gente precisa se lembrar da nossa filiação maior. Ou seja, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós somos filhos de Deus. E Jesus, em Mateus e Marcos, ele diz assim: todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Demonstrando para a gente aí, efetivamente, essa questão da nossa parentela espiritual. Não só falando da parentela material. Agora a gente tem que se perguntar: será que nós honramos a Deus? Será que na nossa jornada terrena nós estamos honrando a Deus? Será que nós estamos respeitando, amando a Deus na nossa jornada? Porque são coisas que estão extremamente ligadas. Não tem como eu dizer que eu honro a meu pai e minha mãe sem estar honrando também a Deus. E não tem como eu dizer que eu honro a Deus não estando honrando a pai e mãe. Estão extremamente ligadas. Então, nós, quando voltamos então para o plano material, nós pensamos honrar a pai e mãe. Quem é pai e mãe pensa nos filhos em relação a ele. Agora, e nós, enquanto filhos, estamos honrando a pai e mãe? Porque o que nós vemos é muita gente dizendo: eu não combino com a minha mãe, eu não combino com meu pai, não dou certo. Não importa, não importa.
incondicionalmente nós devemos a eles, no mínimo, a gratidão. A gratidão pela oportunidade de nós podermos estar aqui na nossa trajetória evolutiva. No mínimo, a gratidão. Amar. Ninguém está aqui obrigado a amar ninguém, mas nós estamos aqui para aprender a amar a todos, indistintamente. Nós não somos obrigados, mas nós estamos aqui para aprender. Agora, quando a gente fala nessa questão de honrar a pai e mãe, a gente tem que pensar muito na questão dos filhos. Principalmente esses que estão chegando por agora. E quando eu digo chegando, não é que estão nascendo hoje, não. É que estão aí na fase da infância, até a fase da infância. Porque é a fase onde o espírito encontra ainda maleável a receber as influências dos pais. E o que nós percebemos na sociedade hoje os pais querendo ou buscando que os filhos sejam bem-sucedidos. Não é isso? E o que é ser bem-sucedido? Na visão nossa, enquanto encarnado, é ganhar muito dinheiro, ter muitos bens materiais. Isso é ser bem-sucedido. É ou não é verdade isso aí? As pessoas não estão pensando assim? Quando você anda pela cidade aí, me desculpe se tem algum profissional dessa área aqui, mas a gente tem que falar. Quando você anda pela cidade aí, você vê algum outdoor com fotos de alunos que passaram em pedagogia? Não? Vê? Vê fotos de alunos que passaram em quê? Por quê? Porque a medicina, infelizmente, tornou-se um lucrativo negócio. A maioria dessas pessoas que estão fazendo esse curso não estão fazendo por vocação. Estão fazendo com a única finalidade de se tornarem bem-sucedidos. Essa é a finalidade. Agora eu pergunto, de que adianta ser bem-sucedido aqui no plano material, se nós teremos que retornar ao plano espiritual? De que adianta? Vai adiantar de que acumular uma riqueza material que a gente não pode dizer o quanto é, mas que é grande. Tem pessoas que pagam mensalidades aí de R$ 7.500 para o filho no curso de medicina. Mas falam, não tem problema. 2 anos de formado já recuperou todo o investimento. Eu tenho um cunhado que é médico, mas esse é médico de verdade. Esse fez por vocação. E ele vai morrer pobre. Mas ele dizia que quando ele fez medicina, isso há 20 anos atrás, ele dizia que, com toda certeza, 90% dos colegas que estavam lá
estavam fazendo porque iriam ganhar muito dinheiro depois de formados. E eram os próprios colegas quem diziam isso. Isso é ser bem-sucedido no plano material. Agora eu pergunto para vocês, nós somos seres materiais? Somos seres materiais? Lúcio, eles podem responder? Ah, estão com vergonha. Agora que eles podem responder, eles não respondem, mas antes não podiam conversar, porque estavam conversando. Ah, mas que coisa, está meio confuso aí, né? Nós somos seres materiais, gente? O que nós somos? Espíritos, ou seres espirituais. Então nós estamos aqui, na verdade, nós estamos aqui realmente para sermos bem-sucedidos. Mas ser bem-sucedido não no plano material. Nós estamos aqui para sermos bem-sucedidos enquanto espírito que somos. Espírito que somos. E será que nós estamos fazendo isso para os nossos filhos? Será que nós estamos dando as condições necessárias para que esses espíritos, que são nossos irmãos, mas que estão momentaneamente na condição de nossos filhos, será que nós estamos dando a eles as condições necessárias para serem bem-sucedidos espiritualmente? E para que eles possam, por sua vez, tornarem-se seres capazes de honrar, amar, respeitar pai, mãe e a Deus? Será que nós estamos dando essas condições? Santo Agostinho coloca assim para a gente: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos buscando aproximar de Deus esses seres que muitos de nós tratam como se fosse um bibelô? Será que nós estamos fazendo isso? E ele continua: a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim, o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germen de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Será que nós estamos fazendo isso? Nós, que nos dizemos espíritas, será que nós estamos fazendo isso? Porque aqueles que não têm um conhecimento religioso, não teve uma base religiosa, tem até, vamos dizer assim, uma desculpa para isso. Mas e nós? Será que nós estamos fazendo isso? Muitas vezes a gente vê a criança que traz
essas heranças da sua existência. E quando eu digo da sua existência, é porque é a vida do Espírito, é o acúmulo até aquele momento. Então traz essa herança. E a gente muitas vezes fala assim, né? Muitas vezes o casal está lá. Aí a mulher fala, tá vendo? Puxou a sua família. Aí o marido, não, puxou foi a sua. São as características morais que nós estamos apontando como sendo hereditária. Existe hereditariedade nas características morais? Kardec pergunta assim ao Espírito de Verdade na questão 207. Os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Transmitem também semelhança moral? A resposta é clara, não. As crianças não herdam características psicológicas, como inteligência, dotes artísticos, temperamento, bom ou mau gosto, simpatia ou antipatia, doçura ou agressividade. Isso tudo é herança do próprio Espírito. Herança do próprio Espírito. E nós queremos colocar isso como sendo uma hereditariedade. É claro que também numa família podem encarnar espíritos que têm uma grande afinidade moral. E aí, é claro, a semelhança. Mas não herdam, isso não é hereditário. Não é hereditário. No entanto, Kardec pergunta na questão 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E o Espírito de Verdade responde, ao contrário, bem grande influência exercem. Os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Educação. Quando nós falamos educação, o que vem à nossa mente? Escola. Mas é a escola que educa? Hoje os pais querem empurrar essa obrigação para a escola, não é? Querem empurrar a obrigação que eles têm para a escola educar. A educação, ela vem do lar. É pai e mãe quem educam. Não estou dizendo com isso que a escola não tenha um papel secundário na educação. Mas é secundário. O papel principal da educação é dos pais. Mas como a gente vê aqui, o Espírito de Verdade respondendo, bem grande influência exercem. Então, muitas vezes, como no texto lá de Santo Agostinho no início, os pais, ao invés de buscar aproximar aquele ser para Deus, não. Faz é simplesmente reavivar ainda mais todos aqueles instintos que aquele espírito traz consigo. É por isso que hoje a gente vê muito reizinhos e rainhazinhas da casa, né? São crianças que mandam em pai e mãe. Aí eu pergunto para vocês, esses seres serão capazes de honrar a pai e mãe? Esses seres serão capazes de honrar a Deus? Muito difícil. Muito difícil. Então a gente pergunta, né? Que importância em ter nascido na família em que nasci?
Tem gente que fala assim, eu não pedi para nascer. Não, efetivamente não pediu. Implorou. Você está achando que a gente está do outro lado lá e fala assim, vou tirar umas férias, vou dar uma reencarnada, daqui a pouco eu volto. Será que é assim? Lógico que não. Lógico que não. Tem todo um processo. Segundo a espiritualidade, hoje nós já somos caminhando para 8 bilhões, de espíritos encarnados. Mas diz que tem 3 vezes esse número de espíritos no orbe terrestre. Então quer dizer que a fila do lado de lá para vir para cá, ela é grande. Ela é grande. E o merecimento é que vai dizer: será que eu mereço reencarnar? Será que eu mereço essa oportunidade? E aí, quando nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo da oportunidade recebida? E o que nós estamos fazendo para auxiliar aqueles que estão sob a nossa guarda? Nós precisamos pensar: qual é meu papel na minha família? Então a gente pode pensar, é ser feliz, buscar a felicidade e trabalhar. O máximo em favor do grupo familiar. Porque não pensa que nós nascemos na família errada, porque não nascemos. O Chico tem uma fala que ele diz que nós estamos no lugar certo, nascemos na família certa, para o nosso desenvolvimento. O Mário Sérgio Cortella, ele tem uma fala que ele diz assim, que nós nos preocupamos demais com que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos. E ele disse que essa preocupação nossa está equivocada. Não é essa a preocupação verdadeira. A verdadeira preocupação nossa deve ser: que filhos eu vou deixar para o mundo? Todos nós gostaríamos de viver em um mundo melhor, não gostaríamos? Quem não gostaria? Mas o que nós estamos fazendo para auxiliar na transformação desse mundo? Primeiro, na nossa transformação. Segundo, na daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, que são os filhos. Nós temos que perguntar isso. Nós temos que nos questionar. Porque o que a gente observa hoje são os pais querendo dar tudo de material para os filhos e não querendo deixar que os filhos sofram. Eu não quero que o meu filho passe por tudo que eu passei. Eu não quero que o meu filho passe pelas privações que eu passei, pelos sofrimentos que eu passei. E nós nos esquecemos que são esses fatos que moldam o nosso caráter. Tem uma pesquisa aí que mostra que a 4ª maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos é o quê? Suicídio. E é a 7ª causa de morte entre, pode dizer, crianças até 14 anos. É a 7ª causa. Aí a gente pergunta, mas por quê? Nós estamos criando seres incapazes de suportar frustrações. Incapazes. De repente eu estou em casa, minha filha mais nova pega e fala:
um colega suicidou. Mas por quê? Não, a namorada terminou com ele. Incapaz de suportar uma frustração. Nós não estamos preparando os nossos filhos para a vida, porque na verdade a gente fala nosso filho, ou meu filho, mas na verdade não é. É filho de Deus, e nós não temos que preparar ele para nós temos que preparar ele para a vida. E a vida nossa no planeta Terra ainda é uma vida de muito sofrimento. Tem alguém aqui que não sofre? Levanta a mão, por favor. Porque se não tiver, a gente tem que dar até um presente, né? Fazer uma reverência. Todos nós sofremos. Todos nós. Agora, existem sofrimentos que são provocados por nós mesmos. Aqui nós buscamos esses sofrimentos. E isso é um exemplo dos filhos. A forma como nós conduzimos a educação desses filhos vai provocar sofrimento para eles e para nós. Então, educação e amor são duas usinas de criação de hábitos saudáveis. E uma sociedade equilibrada, sem desníveis sociais, sem fome e violência, sem corrupção e desrespeito, é feita de cidadãos educados e com hábitos saudáveis. Nós estamos atravessando no país uma turbulência forte, principalmente na área política, não é? Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham desses políticos? Aí quando a gente não responde, né, porque a gente está pensando coisas terríveis, né, que não podem nem ser respondidas, que a gente fica com vergonha. A gente muitas vezes olha para eles e acha que eles são seres apartados da criação. São não, gente. São nossos irmãos. São nossos irmãos. Merecem o nosso respeito e a nossa aceitação. Eu não estou dizendo a nossa concordância com o que fazem. Tá? Respeito e aceitação, porque são individualidades, filhos de Deus, assim como nós. Agora, por que eles estão fazendo o que estão fazendo? Por que estão fazendo? Porque eles foram educados para serem bem-sucedidos. E eles estão fazendo a tarefa muito bem feita. Muito bem feita. Ser bem-sucedido materialmente, não importa como, não importa o meio, importa é atingir esse objetivo, ser bem-sucedido materialmente. Nesse quesito eles tiram nota 10. Mas foram crianças também. Foram seres que renasceram, ou será que a gente pensa que eles já nasceram do jeito que nasceram aí? Velhos do jeito que já estão? Não. E eles reencarnaram aqui, nasceram em um lar, receberam educação, ou pelo menos era para ter recebido, não é? E aí? Será que de repente nós estamos educando também os nossos filhos para serem assim? E se de repente um filho nosso vai para esse lado da política, e aí, é claro, ele vai buscar ser bem-sucedido? Qual a sensação que vai vir até a gente? De prazer, meu filho bem-sucedido.
Não é isso? Não, é de tristeza. É tristeza porque a gente está vendo que vai ser uma encarnação perdida. Uma oportunidade desperdiçada. Educar é dar a alguém todos os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento de sua personalidade. Será que nós estamos fazendo isso? A cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Ah, Senhor, fiz de tudo para que ele fosse bem-sucedido. E daí? E daí? Pitágoras disse: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. E aí a gente vê que é muito mais fácil construir penitenciárias do que construir e dar as condições necessárias para que as crianças sejam educadas. Construir escolas, né? São centros educacionais, e dar condições para a família educar os seus filhos. É muito mais fácil construir penitenciárias. Emmanuel coloca para a gente assim no livro Caminho, Verdade e Vida: a tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Qual seria a nossa sensação, ou qual será a nossa sensação, ao desencarnar e perceber tudo o que nós deixamos de fazer? Quanto remorso ao nosso espírito. Então, nós que somos espíritas e que estamos conscientes da transformação do planeta, transformação de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, nós precisamos trabalhar para dar a nossa cota de colaboração. Precisamos. E a nossa cota de colaboração é buscando nos disciplinar e fazendo isso também com os filhos, orientando. Eu não sou daqui de São José do Rio Preto. Eu vim de Goiás para cá em 2006. Aqui, eu não vejo trabalho de mocidades espíritas. Aí a gente pergunta: cadê esses jovens espíritas? Aí muitos pais vão falar assim: não, eu não vou obrigar o meu filho a ir ao centro, eu vou deixar ele escolher quando ele quiser. Parabéns, pai. Parabéns, mãe, que pensa desse jeito. Estão cometendo um crime. Cometendo um crime. Não é punível aqui pelas leis humanas, mas a nossa consciência vai cobrar e vai nos punir pelas leis de Deus, porque Deus não pune. Deus não pune. É cada um de nós que vai, através da própria consciência, cobrar os atos que praticou e que deixou de praticar. Meimei coloca no livro Antologia da Criança uma mensagem chamada Mensagem da Criança.
assim: dizes que sou o futuro, não me desampares o presente. Dizes que sou a esperança da paz, não me induzas à guerra. Dizes que sou a luz dos teus olhos, não me confies o mal. Não espero somente o teu pão, dá-me luz e entendimento. Não desejo tão só a festa de teu carinho, suplico-te amor com que me eduques. Não te rogo apenas brinquedos, peço-te bons exemplos e boas palavras. Não sou simples ornamento de teu caminho, sou alguém que te bate à porta em nome de Deus. Ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão. Compadece-te de mim e orienta-me para que seja bom e justo. Corrige-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra. Ajuda-me hoje para que amanhã eu não te faça chorar. Então, nós temos um papel fundamental na transformação do mundo, que é auxiliando na transformação moral desses seres que chegam até aqui. E não tem aquela história, pau que nasce torto, morre torto. Não, não tem não. Vai colocando uma escora daqui, uma escora dali, para você ver se ele não alinha. Alinha sim. Então nós é que estamos muitas vezes fugindo às nossas responsabilidades, querendo transferir aquilo que é nossa responsabilidade para outro, ou para outros. São pais ausentes que buscam suprir a ausência com presentes. E isso só vai criando o quê? Pessoas desequilibradas. Aliás, criando não, né? É só aumentando o desequilíbrio que muitas vezes já trazem consigo mesma. E essas pessoas, nós voltamos a perguntar: será que essas pessoas, esses seres, educados da forma como estão sendo educados, será que honrarão a pai e mãe? Aconteceu um fato muito, chocante nos Estados Unidos. Uma mãe de 92 anos, um filho de, agora eu não sei se é 72 anos, que tinha uma namorada de 56 anos, e os três moravam na mesma casa. O filho resolveu levar a mãe para um asilo, porque estava dando trabalho. O que a mãe fez? Pegou um revólver que tinha guardado e deu 3 tiros no filho. Matou. Quando a polícia chegou, ela disse aos policiais: ele queria acabar com a minha vida, então eu acabei com a dele antes. Da forma como nós estamos educando esses espíritos que estão chegando aqui, eles não terão amor a mais nada que não seja material e que tenha utilidade para eles. Nós vemos muitas vezes em famílias mais abastadas, pessoas brigando já pela herança antes do falecimento daquele que detém a posse dos bens materiais. Será que essas pessoas honrarão a Deus? Honrarão a pai e mãe? Nós precisamos pensar, porque Deus nos deu
a capacidade de raciocínio não foi só para nós pensarmos nas coisas materiais e buscarmos as coisas materiais. Não. É para buscarmos um caminho para que nós possamos nos melhorar. Porque é o nosso objetivo aqui. É o objetivo meu, seu, de todos nós. É nos aperfeiçoar moralmente. O caminho que nós vamos percorrer, é claro, não será, na maioria das vezes, o mesmo. Porque nós temos compromissos espirituais diferentes. Mas o objetivo nosso aqui é o mesmo. Daqueles que estão chegando também, é o mesmo objetivo. E o que nós estamos fazendo? Batuíra, no livro Mais Luz, coloca no texto Amparo à Criança, assim: se nos propomos a edificar o futuro com o Cristo de Deus, é necessário auxiliar a criança. Se desejamos solucionar os problemas do mundo de maneira definitiva, é indispensável ajudar a criança. Se buscamos sustentar a dignidade humana, abolindo a perturbação e imunizando o povo contra as calamidades da delinquência, é preciso proteger a criança. Se anelamos a construção da era nova, na qual as criaturas entrelacem as mãos na verdadeira fraternidade, em bases de serviço e sublimação espiritual, é imprescindível socorrer a criança. Entretanto, convenhamos que os grandes malfeitores da terra, os fazedores de guerras e os verdugos das nações, via de regra, foram crianças primorosamente resguardadas contra quaisquer provações na infância. E ainda hoje, os jovens transviados habitualmente procedem de climas domésticos em que a abastança material não lhes proporcionou ensejo a qualquer disciplina pelo conforto excessivo. Urge, pois, não só amparar a criança, mas educar a criança e induzi-la ao esforço de construção do mundo melhor. Então, todo o nosso problema é educação. O Brasil, ele é, pela psicografia de Humberto de Campos, é colocado como coração do mundo e pátria do Evangelho. E no último capítulo desse livro, Humberto de Campos coloca para a gente que todo o problema do Brasil resume-se na educação. Educação do ser. Então, nós precisamos refletir sobre o que nós estamos fazendo com relação a esses espíritos que estão reencarnando e que estão sob a nossa guarda. Porque mais tarde a nossa consciência vai cobrar. O que nós fizemos? Será que nós cumprimos o nosso dever? Porque muitas vezes nós nos preocupamos, qual é a minha missão? A missão do Chico a gente sabe qual era. A missão de um Francisco de Assis a gente também sabe. Mas e a minha? Qual seria a minha missão? A maior missão daqueles que constituem o lar é a educação dos filhos. Essa é a maior missão nossa. Se nós cumprirmos isso, que é como Santo Agostinho coloca, fazendo
aproximar esses seres o mais possível de Deus, nós estaremos com toda certeza com a nossa consciência tranquila, em paz. Então, que Jesus possa nos dar entendimento, discernimento, para que nós possamos cumprir a nossa função, para que nós possamos viver ou buscar viver dentro das nossas capacidades os seus ensinamentos. Muita paz.